Hoje vamos acompanhar uma personagem que fez de tudo para encontrar a perfeição, para finalizar uma dança com um grande finale. Mas antes de entrarmos nessa discussão e falarmos um pouco mais sobre essa apresentação e como a personagem chegou até esse grande finale, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Cisne Negro lançou em 2010 e conta a história de Nina, uma bailarina que faz parte de uma companhia de balé há 4 anos. Nina sempre tentou fazer de tudo para se tornar a primeira bailarina e depois de um grande esforço, ela finalmente ganha um papel de destaque, que é na apresentação do Lago dos Cisnes. Ela irá interpretar o Cisne Branco e o Cisne Negro. Mas a partir daí nós vemos toda a dificuldade que a personagem tem de interpretar o Cisne Negro, pois o Cisne Negro é algo mais sensual, mais elegante, que seduz muito mais, enquanto o Cisne Branco é uma coisa mais doce, mais inocente. E a Nina é muito mais o Cisne Branco que o Cisne Negro. Então ela conhece uma personagem chamada Lily, que você vê que seria literalmente o Cisne Negro nessa história. E a partir daí, a Nina finalmente começa a desenvolver o lado do Cisne Negro. Gente, é muito interessante esse filme, assim, do começo ao fim. Porque quando você começa a assistir Cisne Negro, você pega ele mostrando a apresentação de balé da questão realmente do Lago do Cisne. E quem é a protagonista no balé, quem é a bailarina, a primeira bailarina, é justamente a Nina. Aí você vê que tudo não passa de um sonho e ela acorda contando pra mãe que ela sonhou com isso. O andar da história, o decorrer da história é muito fantástico, porque você vê um equilíbrio esplêndido no filme inteiro entre o Cisne Negro e o Cisne Branco, justamente entre a Lily e a Nina. Para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão da primeira bailarina, é o seguinte, gente, eu vou explicar um pouquinho só. A primeira bailarina é aquela que se destaca mais, que normalmente tem o papel principal. Se eu falei alguma coisa de errado, peço desculpas, mas se eu não me engano é sempre isso que minha mãe falou. E para interpretar justamente o Cisne Branco e o Cisne Negro, você tem que ser realmente muito boa. Porque, como eu disse, o Cisne Branco, ele é aquela questão mais doce, mais meigo, enquanto o Cisne Negro é uma coisa que seduz, que é mais sensual. Então é esse que você vê, essa dificuldade do personagem da Nina tentar a todo o instante alcançar essa perfeição do Cisne Negro. E quando a Lily surge, você percebe que ela realmente tem aquele lado mais solto, mais assim, sensual, que chama a atenção. E uma coisa muito legal nesse filme é o fato que a gente sempre vê essa diferença entre as duas. A Nina normalmente está com roupas claras, representando justamente o Cisne Branco, enquanto a Lily, ela está normalmente com roupas negras, representando o Cisne Negro. Então, apesar de você acompanhar essa história do balé, você tecnicamente, automaticamente, para ser bem sincero, você é transferido para o Lago do Cisne. Nós vemos um Lago do Cisne nessa história muito mais atual e moderno, sem aquela questão das personagens dançando e tudo. Tem sim a questão da dança no final, a apresentação do Lago do Cisne, mas essa questão de transformar o balé em um filme, em uma peça de teatro, vamos assim dizer. Então é muito interessante isso. Outro ponto muito legal sobre este filme é justamente a questão da perfeição. No começo do filme nós vemos que existia uma outra personagem que fazia o personagem da Odete, que é o Cisne Branco, que é a Beth, mas a Beth já estava velha no ponto de vista do coreógrafo e precisava de um novo cisne. Então assim, você vê que a Beth, ela acaba sendo deixada de lado e ele está procurando um novo cisne.
então já tem aquele tumulto, aquela questão de que no ponto de vista dele, apesar da Beth ter sido, já estar velha, ela era perfeita justamente porque ela tinha os dois lados, o cisne negro e o cisne branco. A Nina, por outro lado, não tinha isso. Ele acabou escolhendo ela por uma certa atitude que ela tomou com ele, mas que depois ela acabou não tomando com o andar do desenvolvimento do filme. Então, com o decorrer da história, você vê essa dificuldade que a personagem sempre tenta alcançar a perfeição. No ponto de vista dela, o cisne branco e negro tinha que ser perfeito. É uma coisa fascinante isso nesse filme, mostrar aquela questão da busca da perfeição. Outra coisa fascinante também é o modo que, assim, a Nina, na verdade, só entrou na companhia de balé porque a mãe dela era bailarina. E o sonho da mãe dela sempre foi ser a primeira bailarina, ter o solo, que é o sonho de toda bailarina, ter um solo. E assim, só que ela nunca conseguiu porque ela havia engravidado da Nina, então ela teve que deixar de ser bailarina. Então o que ela faz? Ela descarrega os sonhos e os desejos dela de ser uma bailarina fantástica em cima da filha. Então é uma coisa magnífica esse filme, porque trabalha aquela questão da pessoa que a todo instante tenta ser perfeita para agradar a todo mundo. Eu preciso agradar o coreógrafo, eu preciso agradar a minha mãe, eu preciso também ser legal para ele se tornar minha amiga, achar eu divertida, não achar que eu sou uma doce menina. Então nós vemos toda essa batalha da personagem da Nina para conseguir finalmente alcançar o desejo dela. Mas o problema é que essa batalha que ela tem acaba muitas vezes fazendo com que ela enlouquecesse. Então nós vamos para um outro ponto interessante desse filme, que é a questão de que a busca dela pela perfeição é tão grande que ela começa a imaginar coisas. Então assim, em alguns momentos você vê, ela acha que a Lily parece ela, e em outros momentos ela acaba se tornando um cisne mesmo. Então essa busca é tão constante pela perfeição que ela acaba enlouquecendo. Em alguns momentos você vê até que quando ela tá no quarto da mãe dela, que ela faz vários desenhos, a sensação que você tem é que os desenhos estão se mexendo justamente porque aquilo começa a enlouquecer, a trabalhar tanto com a mente dela que ela começa a ficar louca. E uma das cenas eu acho que eu mais gosto desse filme, são duas, né? É o momento em que ela tá treinando pra conseguir fazer o cisne negro e ela vai girando, e no momento que ela para, a imagem no espelho dela não havia terminado de girar. Aí quando ela levanta o braço, a imagem não levanta. Então assim, eu achei magnífica essa cena, gente. É uma coisa esplêndida, fantástica, porque todas as outras imagens no espelho seguem ela, mas somente a que está na frente dela não segue. E outra cena que é perfeita realmente é a cena de quando ela vai fazer a dança do cisne negro, que daí ela começa a girar, e daí ela vai se transformando em um cisne, as asas vão surgindo. É perfeita e magnífica. Quando ela termina a dança, a imagem dela, a sombra dela é como se ela tivesse asas, mas a atriz, a personagem, não estava com asas, provando que ela havia finalmente encontrado a perfeição, o equilíbrio que ela tanto procurava entre o cisne branco e o cisne negro. Mas, como eu disse pra vocês, essa busca pela perfeição foi algo tão ruim também, que acabou destruindo ela. Que ela chega no momento que vai visitar a Beth, porque a Beth havia sido atropelada. Você vai quase pro final do filme, gente. É um tanto assim duvidoso nessa parte, que eu sempre me perguntei se isso realmente foi da cabeça dela ou se ela realmente fez isso. Que ela vai devolver umas coisas que ela havia roubado da Beth. E uma das coisas, eu acho, se eu não me engano, é uma lixa, né? Quando a Beth pega, só que é uma lixa de metal. A Beth começa a furar a própria boca. Então você, no instante, parece assim que é
a Nina acabou criando aquela ilusão, mas quando ela chega no elevador fugindo, porque ela entrou em desespero e tudo, ela vê que a lixa, aquela suposta faquinha, que parece meio que uma faquinha, está na mão dela. Então ficou um pouco duvidoso nessa parte, que eu sempre me perguntei se aquilo foi tudo uma ilusão ou se ela realmente fez algum mal pra Beth depois. Porque até a Beth diz que essa busca constante pela perfeição iria destruir a Nina. Essa busca de querer ser a perfeita, o perfeito cisne branco e o perfeito cisne negro acabaria destruindo ela. E você vê realmente que com o tempo o personagem, por mais que ela alcance a perfeição, ela acaba se destruindo. Porque assim, ela faz o grande final dela justamente com a morte do cisne. Quando a Odette, ela acaba vendo que o príncipe trocou ela pela irmã dela, ela se mata. E literalmente a Nina se mata também no filme. Então você vê que apesar de tudo, apesar dela ter alcançado a perfeição, ela no final acabou se destruindo. É um filme magnífico, gente, porque ele mostra toda essa questão de como é uma batalha realmente de uma bailarina, de querer alcançar uma perfeição, querer ser uma bailarina excelente, mas que muitas vezes a perfeição acaba passando do limite e às vezes arruinando a vida. Não tô dizendo que uma bailarina faria isso, sei lá, gente, eu não sei mesmo. Eu gosto muito de balé e eu acho que essa interpretação que fizeram do Cisne Negro com esse filme foi magnífico mesmo, porque deu uma sensação muito mais maravilhosa daquela questão da morte do Cisne Branco e tudo. Então é uma coisa assim magnífica esse filme, e tanto você acompanha a questão do balé, da dança que existe no filme, você também acompanha a história do Lago do Cisne de um modo diferente, aquela batalha da personagem de achar um equilíbrio, uma perfeição entre dois personagens. A própria questão que você vê que ela acaba criando uma dupla personalidade. Então, existe aquela Nina doce e meiga que a mãe dela sempre criou e sempre fez ela daquele jeito, como se ela fosse ainda uma criança. E daí a Nina que é mais sensual, que quebra regras, que quer algo mais, que é o Cisne Negro. Então, é magnífico isso no filme. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Cisne Negro, o que você achou? Qual que é a cena que mais você gosta, que mais te impactou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!